Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, edição agrodigital, sempre trazendo entrevistas com pessoas que estão fazendo a diferença no agronegócio. O nosso assunto de hoje é o universo da logística no Brasil, principalmente a logística de grãos. E também vamos falar de uma iniciativa para facilitar linguagens técnicas utilizadas no agronegócio, com a cartilha Soletrando o Agro, uma iniciativa da TCL Agrobusiness. Então, participa conosco para falar sobre esses assuntos o Leonardo Santiago Martins, que é diretor comercial da empresa. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado você aí pela oportunidade. Obrigada a você. Bom, Leonardo, eu queria que você começasse apresentando a empresa e qual a atuação de vocês no agronegócio. Então, a empresa TCL Agrobusiness, hoje nós atuamos, né, com comercialização de grãos e atuamos aí a nível Brasil, mas principalmente temos clientes ali na região de São Paulo, Minas Gerais, né? Estamos aí no mercado há pouco mais de 4 anos e atuamos fornecendo grãos para o consumidor final, aonde ele vai estar destinando esses grãos a consumo animal. Legal. Ô, Leonardo, como é que a gente define agrobusiness? Já que a gente daqui a pouco vai falar sobre a cartilha soletrando o agro, né? Esse termo, ele abrange o quê, por exemplo? Agrobusiness é um termo em inglês que literalmente ele significa agronegócio. Então, todo um tipo de negócio mercantil praticado no ambiente agropecuário. É claro que por trás das operações comerciais envolvendo produtos originados no campo, há todo um processo produtivo altamente desenvolvido e tecnológico, embasado em pesquisa e desenvolvimento constante. Então, todos esses processos, tanto na atividade de criação animal, das mais diversas, quanto no ambiente da agricultura, também muito variado no Brasil, produzem uma receita significativa. Por exemplo, em 2020, o agronegócio representou 26,6% do PIB, um aumento de 6,1% em comparação com 2019. Então, o agro ele é o maior negócio do Brasil. Ele é responsável pela geração de muitos empregos, tanto no campo quanto nas cidades, onde os produtos de origem animal e vegetal são processados e industrializados. Além de abastecer o mercado interno, o agro também ele responde por grande parte das exportações do Brasil para outros países, inclusive de acordo com dados do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, as exportações do agronegócio brasileiro cresceram 10% de 2019 para 2020 e o faturamento 4%, atingindo 101 bilhões de dólares. Então são números recordes. E assim nós concluímos que o agronegócio brasileiro é de grandeza impressionante e merece todo esse reconhecimento. Muito bem, agora focando na logística, como caminha a logística aqui no Brasil? Que avanços você pode destacar dos últimos anos? Então, Aissa, quando se fala em logística, vem à mente de muitas pessoas o transporte de mercadorias, seja esse transporte rodoviário, seja ele ferroviário, fluvial, aéreo, e não está errado. Porém, o conceito de logística é muito mais abrangente. Todos os processos envolvidos na produção, estocagem, movimentação e distribuição de mercadorias fazem parte do conceito de logística. Está relacionado com o conceito da indústria 4.0, que também é chamado de quarta revolução industrial, que é marcada por uso de tecnologias como automação de processos, IoT, que é a internet das coisas, e computação em nuvem. E nessa onda surgiu a logística 4.0. O objetivo é trazer mais velocidade e eficiência para as atividades das empresas e, naturalmente, uma redução de custos. Nos últimos anos, houve um grande aperfeiçoamento nas áreas de vendas e pós-vendas, comercial e marketing. As empresas, no geral, se especializaram em seus respectivos setores produtivos. E para acompanhar essa evolução, a logística também precisou evoluir para manter a qualidade do serviço. Hoje, presenciamos o que está sendo chamado de logística 4.0. O que significa isso? Esse conceito está ligado ao alto nível de automatização dos processos, a digitalização das atividades, a agilidade no compartilhamento de informações e até mesmo a utilização dos robôs na movimentação de mercadorias dentro das empresas.
Então, envolve tudo isso. Um exemplo, hoje empilhadeiras de grandes armazéns, elas são automatizadas, elas não necessitam de um operador. É inserido no sistema operacional delas um mapa detalhado do armazém e todos os seus movimentos são planejados, inclusive os horários de carregamento das baterias. E esse planejamento, ele otimiza o resultado de uma maior produtividade. Então, esse exemplo envolvendo a automação dos processos, a IoT, que é a internet das coisas, e a computação nas nuvens, ele se repete em vários setores do agronegócio. É um exemplo das lavouras, um trator guiado por GPS. Ele é orientado por um mapa. Esse mapa ele consegue fazer a aplicação dos defensivos, dos fertilizantes numa lavoura, e ele pode alterar a quantidade daquele produto que vai ser liberado em áreas diferentes dentro de um mesmo talhão. Isso ele é feito de forma automática. Então, isso faz parte da agricultura de precisão, é uma agricultura inteligente. E há exemplos com aplicação semelhante a isso na pecuária, também no rastreio de mercadorias que circula por todo o país. Tudo isso faz parte do conceito de logística 4.0. Quais são os benefícios desse novo conceito de logística? Otimiza o trabalho resultando numa maior produtividade, redução de estoques e queda no desperdício, também menos burocracia nos processos internos das empresas, a menor incidência de erros por falhas manuais e também a fácil identificação de problemas e adoção de soluções racionais. Bacana. E na sua opinião, que dificuldades ainda precisam ser superadas e por que ainda não foram? Em relação à logística. Certo. Nós presenciamos, na verdade, um período de grandes transformações, um período de evolução, né, Raíssa? E, naturalmente, isso não acontece na velocidade em todos os setores de uma atividade. No caso do agronegócio, ainda existem barreiras importantes a serem superadas. Ao mesmo tempo que os produtores rurais têm à sua disposição uma tecnologia avançada para ele gerir toda a logística de produção e armazenamento da porteira para dentro da propriedade, da porteira para fora ainda existem grandes desafios a serem superados. Por exemplo, o primeiro desafio, falta de acesso e cobertura de internet nas áreas rurais. Isso limita muito, consideravelmente, o acesso à informação e meios de rastreio, a comunicação, o fluxo de informação e segurança. E para mudar essa realidade, são necessários investimentos robustos em tecnologia. O segundo ponto é a malha ferroviária em péssimas condições de trafegabilidade. Resulta numa perda de grãos às margens das rodovias. Essa perda é estimada em até 20% da produção. Acidentes, a considerável perda de tempo que se gasta entre os pontos de carregamento e os locais de descarga. Isso tudo se traduz num prejuízo real para produtores, compradores, transportadores. Então, esses são problemas estruturais e a solução desses problemas estruturais, eles dependem de investimentos públicos, mudanças na legislação e, em alguns casos, até mesmo depende da iniciativa privada. Tudo isso é muito complexo. Mas, por uma questão de neutralidade, eu me isento a emitir um parecer pessoal. Porém, o que todos nós desejamos é que haja vontade daquelas pessoas que detenham a condição para promover as mudanças necessárias. Certo. Leonardo, se a gente for falar do futuro, como você imagina que vai estar a logística daqui a 10 anos, por exemplo? Quais são as tendências? Você já citou algumas, né? Com toda a revolução que a gente vive, a revolução digital. E daqui a 10 anos, como você imagina que vai estar esse cenário? Sim, Raíssa, a gente pode pensar que daqui a 10 anos nós vamos estar em evolução e evoluindo. A exemplo do que nós temos vivenciado até agora, a tendência é essa, de aperfeiçoamentos contínuos, evolução. Hoje fica difícil eu fazer um prognóstico devido às incertezas políticas e às surpresas que surgem. Por exemplo, quem de nós aqui, eu, você, não poderíamos afirmar que em novembro de 2019, ou seja, 1 ano e 6 meses atrás, nós estaríamos passando por um cenário trágico com essa pandemia, teríamos tantas mortes, tanto desemprego e até mesmo empresas sendo fechadas. Mas a situação no mundo, ela nos faz lembrar uma peça teatral. O cenário ele pode ser transformado num piscar de olhos. E existe uma enorme diferença entre o que a gente deseja e o que é razoável esperar que aconteça.
Mas, de todo modo, mesmo no pior dos cenários possíveis, eu acredito que os avanços continuarão acontecendo, principalmente por parte da iniciativa privada. Daqui a 10 anos eu vejo o setor logístico bem mais autônomo, bem mais ágil, avanços significativos nos transportes de cargas, ampliação, conexões na malha ferroviária, até mesmo o transporte marítimo entre regiões do Brasil, ele sendo realizado pela costa litorânea. Realmente a pandemia eu acho que até ajudou nesse avanço, né, a digitalizar esses processos. Acho que esse vai ser até um legado para a nossa logística, né? Os procedimentos cada vez mais online, mais conectados, mais virtuais, né, Leonardo? Acho que nisso a pandemia até, de certa forma, ajudou, né, a gente avançar nessa questão. Ajudou bastante. Com certeza, ela desenvolveu um lado que nós não sabíamos que poderia ser desenvolvido, né? Ela veio, mas infelizmente, devido a toda essa dificuldade que ela está causando, mas alguns avanços têm sido percebidos e estamos vendo sendo realizados. Muito bem. Agora, eventualmente, a gente vai falar sobre os armazéns, né? Que talvez falte armazéns no Brasil. Como isso impacta a nossa logística, Leonardo? E falta armazéns, na sua opinião? Dois fatores afetam diretamente a capacidade de armazenamento de grãos no Brasil, né, Raíssa? O primeiro é o aumento das áreas cultivadas. E o segundo, ele é o aumento da produtividade por hectare, que isso é resultado de novas tecnologias que têm sido implementadas no agro. A situação no Brasil atualmente, ela não é confortável. Esse tem sido o maior desafio nos anos recentes, ter locais apropriados para você poder armazenar o grão com eficiência, preservar a qualidade, as propriedades daqueles grãos. Então, os sistemas ferroviário e hidroviário praticamente não existem hoje no Brasil. O sistema de armazenagem, ele é defasado. Então, sim, faltam armazéns no Brasil. Segundo a recomendação da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a capacidade estática de armazenamento de um país deve ser 1,2 vezes maior que a produção anual, o que não acontece no Brasil. Já de acordo com a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a capacidade somada de armazenamento de grãos do Brasil é de 166 milhões de toneladas. Em 2019, a produção estimada era 226 milhões de toneladas, ou seja, havia um déficit de 60 milhões de toneladas. De tudo que é produzido, mais de um quarto não tem onde ser guardado. Então, em 2020, esse déficit saltou para 81 milhões de toneladas. Hoje, como solução paliativa, aumenta muito a utilização dos chamados silo-bolsas. Embora ele seja uma alternativa para a armazenagem, porém ele não oferece as mesmas condições de manutenção de qualidade como os tradicionais armazéns e silos metálicos. Então, essa infraestrutura precária, ela provoca atrasos e até mesmo filas enormes nos portos e outros locais de armazenamento. Certo, a gente precisa avançar nisso também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vocês criaram a cartilha Soletrando o Agro, não é? Eu queria saber de onde veio essa ideia e do que se trata essa iniciativa, Leonardo. Então, Raíssa, em todo meio onde prevalece um linguajar técnico, são usadas expressões praticamente não conhecidas por pessoas que não fazem parte desse meio. Se nós ouvirmos dois médicos conversando sobre medicina e saúde, por exemplo, provavelmente não vamos entender o vocabulário que eles estão usando ali. O mesmo acontece no ambiente do agro. Existem muitos termos próprios desse ambiente que a maioria de nós não entende. A ideia da cartilha, ela veio da nossa assessoria de imprensa, ao perceber a dificuldade de compreensão desses termos. E nós achamos uma excelente ideia. O objetivo é explicar numa linguagem mais simples e de fácil entendimento, mesmo que para pessoas leigas no assunto, mas o significado das palavras típicas usadas no ramo do agronegócio. A cartilha ela foi lançada na última sexta-feira no nosso Instagram, @tclagrobusiness. Hoje foi publicado o primeiro verbete, acidez do solo, o que é, quais são seus efeitos e como corrigi-la. O nome da cartilha, Soletrando o Agro, ele remete à alfabetização. Quando aprendemos a ler lá, soletrando as palavras, né? O objetivo é, por assim dizer, dar uma oportunidade, de uma forma casual,
descontraída aqueles que desejarem serem alfabetizados no idioma do agronegócio. Leonardo, e quando se fala em agronegócio, na sua opinião, o que vem à mente das pessoas? Já que a gente está falando de expressões, né? Realmente, às vezes, os termos técnicos são desconhecidos da maioria das pessoas e até o próprio termo agronegócio pode trazer algumas ideias, né, à mente de quem vive nos centros urbanos, não tem contato com o campo. Pelo que vocês pesquisaram, o agronegócio tem remetido ao que as pessoas? Então, é uma percepção bem mais tímida do seu significado e abrangência. É natural que seja assim. Mas é por isso que nós decidimos buscar meios de popularizar e tornar conhecidos o conceito de agronegócio. O que ele envolve? O agronegócio, você concorda comigo, que ele envolve toda a cadeia da vida. Desde quando a gente nasce até o túmulo. Ele está presente em todo lugar que nós vamos, melhor dizendo. Ele tem a ver com a essência da nossa existência. A nossa sobrevivência depende do agro. Mais do que isso, o agro ele é fonte de prazer, de descontração. Então dá para afirmar, Raíssa, que nós somos todos agro. Ô Leonardo, de acordo com as pesquisas que vocês fizeram para a elaboração da cartilha, que expressões geram mais dúvidas em relação ao agronegócio? Que termos técnicos você pode trazer de exemplo para a gente? Essa é meio difícil de responder, porque são muitos termos. Mas, por exemplo, Raíssa, no verbete que a gente divulgou hoje, foi utilizada uma palavra calagem. Você sabe o que significa calagem? Não me vem à mente, não, mas vou esperar a sua explicação. Então, calagem é um termo usado para que você possa corrigir a acidez do solo. Quem não é do meio, provavelmente não vai fazer ideia do que essa palavra significa. Ou o que é o pH, por exemplo? É o nível de acidez, né? O pH. Então, esses verbetes, essas expressões, elas foram respondidas hoje nesse verbete que nós divulgamos. E existem outras expressões também, Raíssa. Condutividade elétrica, o que vem a ser? Ou ainda, o que é macro e micronutrientes? Já ouviu essa expressão? Então, são expressões que nós vamos responder dentro desse verbete da cartilha Soletrando o Agro e que nós estaremos aí com este verbete, com essa cartilha, tentando tornar mais conhecidos algumas expressões do agronegócio. E isso é só um aperitivo. Ué, se isso é só aperitivo, o que vem mais pela frente? Pode antecipar para a gente, Leonardo? Então, Raíssa, nós estamos aí com alguns projetos, como ainda não temos o lançamento oficial, mas nós vamos estar em breve comunicando você em primeira mão disso, pela oportunidade que você está nos concedendo. Mas temos aí em breve uma nova, vamos dizer assim, uma nova tecnologia, uma novidade para o ramo da logística. Em breve nós vamos estar aí divulgando junto com você. Bacana, é interessante, né, Leonardo? Porque a gente vê realmente as empresas se preocupando em passar conteúdo, em passar informações para o seu consumidor, não em apenas vender um produto, vender um serviço, mas está até fazendo um serviço de orientação para quem não é do meio, para quem é do meio, para quem é cliente também, né? Essa, inclusive, acho que tem sido uma tendência também desses últimos anos, né? Essa aproximação com o público. Com certeza. Até porque hoje a gente sabe que a lavoura hoje ela está muito tecnificada. Então, quando você passa esse tipo de explicação, de você tentar deixar de uma forma bem mais clara e de uma forma bem mais legível para a pessoa entender, você com certeza ajuda ela, não só a pessoa, vamos dizer, o produtor, as pessoas que são compradores de grãos, né? Quando você faz esse tipo de divulgação, você ajuda ela a ver que você está fazendo uma coisa um pouco mais além. Você não está só ali divulgando ou fazendo só o seu papel como um vendedor, só no interesse final. Não, você está trabalhando com um papel de ajudar aquela pessoa a ela entender o porquê daquilo, como aquilo vai ser benéfico ou não para ela. Esse é o objetivo nosso. Leonardo, agora falando mais da parte institucional de vocês, vocês têm uma atuação em vários estados. Quais são as principais dúvidas em relação aos serviços que vocês oferecem,
que os clientes às vezes questionam, querem saber mais? O que o pessoal mais traz para vocês de dúvidas a respeito do serviço, de como é feito? Então, as dúvidas que geram é de onde talvez venha esse grão, como que esse grão ele vai poder chegar até o destino final. São dúvidas que às vezes os nossos parceiros eles têm, né? E inclusive alguns vieram até nós nos conhecer pessoalmente para poder ver todo como é a nossa estrutura, como é o nosso método de trabalho. E nós podemos dizer para vocês que nós, TCL Agrobusiness, embora seja uma empresa de tecnologia, de consultoria e logística, mas nós também trabalhamos com confiança, né? Esse é o nosso lema, para que o consumidor final, na verdade, Raíssa, ele possa saber a procedência do produto que ele está recebendo, de todo o trabalho que está envolvido em levar esse produto até ele, né? Então, assim, é um trabalho que gera confiança de ambas as partes. Legal, Leonardo. Olha, antes da gente encerrar, que dicas você pode deixar aí, então, para esse consumidor ter essa segurança na hora de contratar esse serviço? A dica que eu posso deixar é de que o consumidor final ele possa estar conhecendo e vendo toda a história daquela empresa que está no mercado. Hoje existe muitas empresas, existe vários vendedores, né? A gente pode dizer assim, mas aquele consumidor final, a dica que eu deixo é para ele procurar trabalhar com alguém que mostre transparência, uma pessoa que possa passar uma segurança na comercialização. Essa é a dica que eu deixo para aqueles empreendedores. Leonardo, e vocês também trabalham com uma consultoria para os produtores rurais. Eu queria que você detalhasse para a gente como funciona essa consultoria, no que ela pode ajudar o produtor. Então, Raíssa, nós trabalhamos aqui na TCL com a compra e venda de grãos, o transporte desses grãos até o consumidor final, em boa parte frigoríficos e também confinamentos. E também nós trabalhamos com essa parte da consultoria. A consultoria que nós prestamos aqui hoje é para o produtor ele poder identificar o que está acontecendo no seu solo, que ele não está atingindo uma produtividade esperada. E daí ele vai poder ver isso através de diagnósticos que ele pode ter do seu solo. E aí nós vamos poder assim, prestar essa consultoria para que ele possa corrigir aquele solo, fazendo com que aquele solo ele venha a ter os nutrientes necessários para ele poder atingir uma alta produtividade. E esse manejo ajuda até a evitar doenças, por exemplo, também, Leonardo? Ajuda sim, Raíssa. De uma forma, ele ajuda pelo seguinte: uma planta bem nutrida, ela é menos suscetível a ter mais doenças. Então, de acordo com o que você pode melhorar na nutrição, você pode ter uma planta mais sadia. Certo. Leonardo, e sobre a venda de grãos? Na prática, como funciona esse serviço? Explica pra gente. Esse serviço hoje ele funciona, nós compramos diretamente do produtor, não temos intermediários, somos nós os compradores, e vendemos diretamente para os consumidores, que hoje em sua maior parte são confinamentos, frigoríficos e granjas. Então nós fazemos essa ponte entre o produtor, que ele precisa vender o seu grão, e o consumidor final, que seja ele um confinamento, um frigorífico ou até mesmo uma granja, nós fazemos essa ligação entre eles, né? Então, nós fazemos a ligação de forma que nós compramos e transportamos esse grão até o destino final. Legal. Ô, Leonardo, e quem quiser saber mais sobre os serviços de vocês, vou pedir para você deixar os contatos da empresa. Ah, sim. Pode estar nos seguindo aí no Instagram. Nós temos o Instagram da empresa, @TCL Agrobusiness. Os nossos telefones de contato, né? 64 30 50 7900. E também nas redes sociais, no Twitter, Agrobusiness. Nós temos o site também, tclagrobusiness.com. Então, esses são os meios de comunicação conosco. Certo, Leonardo. Olha, muito obrigada pelas informações que você trouxe, pela sua participação aqui com a gente.
E vamos acompanhar então a cartilha e os verbetes que vocês vão ajudar a traduzir para uma linguagem mais acessível. Eu que agradeço, Raíssa, agradeço aí por você estar dando essa oportunidade para nós, dizer que a TCL AgroBusiness está sempre inovando. Trouxemos agora a cartilha Soletrando o Agro, que é o objetivo de ajudar as pessoas que estão todas diretamente envolvidas. Sabemos que aqueles que não estão no meio, mas eles estão envolvidos, pois o agro é o que sustenta tudo hoje, né, a nossa vida. E vamos estar logo mais aí trazendo novidades através de você, tá bom? Ok, Leonardo, muito obrigada e volte sempre. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais. No YouTube, o nosso canal é youtube.com/agromaistv. Lá você pode assistir a esse e a outros programas do AgroMais TV. E também segue a gente lá no Instagram, @agromaistv, e no Facebook, AgroMais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.